Olá pessoal, mais uma ação e reação hoje, quarta-feira. Quarta-feira nublada em Santos, mas sem aquela chuvinha fina, tranquilo, sem chuva, um tempo melhor assim, mas ainda frio para a Baixada Santista, né? Dia 8 de agosto de 2018, dia do pároco, dia nacional do Elos Clube, tá certo? Parabéns aos elistas, eu que já fui presidente do Elos Santos aqui, também participei de várias reuniões do Elos Internacional, parabéns a Maria Araújo, Eustácio Pereira, né? Muitas pessoas aí que participaram do Elos Clube de Santos, da sua formação e da sua manutenção, né? Hoje temos aqui Danilo de Oliveira, advogado, né? Vamos falar do dia do advogado, festa na OAB dia 24, eu estou informado, 24 festa na OAB, né? Festa lá no Vasco da Gama, né? Convites estão baratos lá, o meu amigo Luiz Fernando me ofereceu os convites e tal. Talvez a TV Com vai cobrir esse evento aqui dos advogados no Vasco da Gama. Lembrando que dia 10, agora sexta-feira, a Santa Casa abre mais uma ala lá, UTI pediátrica, olha que bacana. Nós precisamos tanto de uma UTI pediátrica, né, cardiológica e tal. Inauguração às 18 horas, fala lá Écio Lescrec, Zé Geraldo, Augusto Capô de Casa, superintendente, Ariovaldo, provedor, João Domingos Neto, o homem do dinheiro, tesoureiro, Aldo Santos Pinto, jurídico, vai estar todo mundo lá na Santa Casa, Vita também, enfim, todo mundo vai estar lá na Santa Casa, né? Lembrando que também Atmas, dia 18, Noite da Pizza, o Antônio Carlos aí, a locomotiva, Antônio Carlos, dia 18. Amanhã, dia 9, palestra no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, lá com Paulo Eduardo Costa. Então, temos aí o evento da semana. Hoje, Danilo de Oliveira, advogado, e também o Guto Brito, jornalista aqui do Ação e Reação, né? Quarta-feira, temas, né? Variados hoje, vamos falar sobre tudo, moradores de rua, o Santos Futebol Clube que estreia o Brian Ruiz no Ceará, o Santos aceitou jogar no Ceará nesse buraco na quarta-feira, podia trazer a Chapecoense aqui, que era mais fácil, né, que era menos complicado, mas é tanto jogo fora, né, e o Santos que está aí empatando muito, não consegue fazer gols, disputa com o Ceará que está tentando melhorar aí. Danilo, é um prazer ter você mais uma vez no programa, nessa quarta-feira, dia 8, dia do Elos Clube e dia do pároco. Boa tarde, Filete. É um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde ao Guto, grande amigo também. E boa tarde especial para os nossos telespectadores. Ontem foi a primeira vez que o Nelsinho veio no programa de Blazer, tal. Ele que está namorando com a menina mais nova, tal. E foi pego com a boca na bochecha. O doutor Anderson Real teve aqui, pegou ele comprando um bombozinho na Copenhague no dia 22 e declarou aqui. Então o Nelson parece que ninguém vê ele, mas de ver ele na Copenhague, ver ele trocando figurinha da Copa no Gonzaga. Por isso que o cara vai viver 90, 100 anos aí. A pressão zero, pressão 12/8, pressão de garoto. Entendeu? Tá bom, tá bem. Tá bom. Danilo, a primeira vez que o Danilo vem sem gravata hoje no programa, olha lá. Se pegar todos os programas, põe lá no Google, Danilo Oliveira, Filete, Ação e Reação e tal, você vai ver que a primeira vez que o Danilo veio sem gravata foi hoje, é isso? Será? Eu acho que sim. Será? É verdade? Acho que é verdade, tá certo? Então É um momento histórico do programa. É uma semana típica. Uma semana típica. O Nelsinho veio de blazer. Agora eu entendi sua maldade. O Nelsinho veio de blazer e eu vim sem gravata. Não. Você deu toda essa volta para me pegar. E também o Guto Brito, o corintiano Guto Brito, que acha que o Romero é o melhor estrangeiro que joga no país. É isso, Guto? O Romero é melhor que o Eto'o. Tá tranquilo. Boa tarde, Danilo. Prazer fazer o programa de hoje com você. Boa tarde, Eduardo Filete. Boa tarde a você, telespectador, que nos dá a honra de entrar na sua casa. O Danilo de Oliveira hoje vai poder esclarecer várias dúvidas que a gente tem aí sobre direito previdenciário. É um advogado que milita no meio, então vai ser um programa, inclusive você, telespectador, que tiver a sua pergunta, o Filete vai anunciar aí depois o número do Zap, os contatos da TV Com. Danilo de Oliveira fica mais no INSS ali na Aparecida do que no escritório dele. Danilo, ontem tivemos aniversário da Lei Maria da Penha, né? Tivemos um evento aqui no AB, eu vi o presidente Luiz Fernando, Aldecleis, na Câmara Municipal de Santos, né? Exato. E numa semana tumultuada, né? Uma semana que lá no Pacato, estado do Paraná, né? Um rapaz jogou a mulher, né? Um biólogo, né? Um cara instruído e tal, jogou a esposa do quarto andar. Quer dizer, ou se não jogou, ela provocou, né? Porque ele veio batendo desde do estacionamento, subiu
ao quarto andar no elevador e tal, e depois ou ela se jogou, né, que a gente não pode, ou ele, mais provável que ele tenha empurrado. E muita gente criticou a polícia militar que não teve culpa nenhuma, né, porque o prédio não tem porteiro. Aí você liga e fala, tá tendo uma desinteligência entre a minha vizinha aqui, tal. Aí você liga. A polícia chegou pela frente. A polícia não pode chegar chutando porta, quebrando tudo. Chegou Exatamente. lá. O que aconteceu? O prédio não tem porteiro. A polícia deve ter olhado o que está aceso ali e tal. Vou tocar nesse apartamento aí. Arriscou lá, tocou. Até isso o cara saiu por trás. Se a polícia chega quebrando tudo e de repente é uma discussão assim, ai, meu marido gritou comigo porque eu olhei para um cara no shopping, para não sei que eu estou errada, tal, a polícia vai... Então não tem como. Então nós tivemos na rádio, na 102.1 na segunda-feira, e uma telespectadora falou que a polícia agiu, deixou o cara fugir por trás. A polícia nem sabia quem era o cara, né? A polícia chegou no prédio para fazer uma investigação. Barulho, ninguém vai achar que o marido vai jogar a mulher ou que ela vai pular do quarto andar, né? Então a gente também tem que ter um pouco de orientação, calma, para não ficar dando notícias aí. A polícia agiu bem, foi na porta, fez chegou lá, a polícia militar. Só que ele saiu por trás, bateu o carro, foi capturado, estava tentando fugir do país, foi capturado, já está preso e vai responder ou por homicídio, aí vão, de acordo com os peritos, né, que vão ver se ela foi empurrada, se não foi, se mesmo o ato dele ter machucado muito ela e ela, de repente, ela mesma pulou porque estava apanhando muito e tal, aí tem que avaliar o que vai ser, o que vão decidir, mas que realmente é um caso muito triste. Tivemos outra mulher morta também, e as pessoas falam em feminicídio, né? Ontem o Nelsinho falou, mas também quando a mulher faz alguma coisa com o homem, não tem essa conotação, né? Às vezes a mulher também pega um espeto de churrasco e põe e fura o pescoço, a gente discute. Não, aí é o homicídio. Então, aí é homicídio. Sim, mas assim, o Nelsinho não gosta muito... É uma questão de semântica na nomenclatura, o Nelsinho não gosta muito dessa temática do feminicídio. Ele acha que é um homicídio e não tem que ser qualificada porque é mulher. Mas é que a mulher é mais fraca, Sim. né? A mulher é mais fraca. Sim, O Nelsinho dá bombom da Copenhague pra namorada e depois ele fala depois isso pra quer mim. pagar uma de durão. É isso aí, não é? é isso aí. Ele é super sensível e depois quer dar uma de durão. Filete, é muito complicado quando a gente tenta encontrar um culpado que não seja o agente criminoso, que não seja aquele que cometeu o crime. Isso é muito complicado, tá? A gente tem uma estatística que ela é muito grave, ela é muito séria. A cada 8 horas acontece um feminicídio, consumado ou tentado. No Brasil ou no mundo? Salvo engano, essa estatística é referente ao Rio de Janeiro, especificamente ao estado do Rio. Só que, Filete, a gente sabe que o Rio é violento, mas não é o estado mais violento do país. Existem outros. Então, vamos propagar essa estatística para o âmbito nacional. Um feminicídio, seja consumado ou tentado, a cada 8 horas. É muita coisa. A gente precisaria comparar uma outra estatística, o número de homicídios em geral, para a gente ter a proporção. Mas a gente tem que concordar, sim, que os vulneráveis, até por uma decisão jurídica, por uma decisão constitucional, eles devem ter essa proteção. Quem são os vulneráveis? São aqueles que, por algum motivo, têm alguma desvantagem física, intelectual, econômica, de desenvolvimento, psíquico, sei lá. Qualquer desvantagem por orientação sexual, por opção religiosa. E nós temos que reconhecer que a mulher, ela é sim vulnerável. Infelizmente, as mulheres são vítimas de muitas agressões. A Lei Maria da Penha, que completou aniversário ontem, trouxe grandes avanços, trouxe melhoras, mas ainda há muito a fazer. Quero até aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aqui especial, carinhoso, para minha amiga Maria Aparecida, que é delegada na DDM do Guarujá. Estive lá semana passada em diligência, fui muito bem atendido, como qualquer um, ainda que no amigo dela seria, e tive a oportunidade de conversar com ela por alguns minutos, Guto. E é assustador quando você vê o outro lado, quando você escuta o desabafo de uma autoridade colocando os problemas práticos, os problemas operacionais. Falhas acontecem, mas é muito difícil você ser autoridade e ter que se valer de uma legislação que, por mais que tenha avançado, Filete, ainda não dá um instrumental. Então, muitas vezes o agressor, quando é levado a notícia-crime para o delegado, para a delegada lá na DDM, ele não tem como convocar, como forçar. Aqui, quando a TV Com entra em contato, é uma convocação. Danilo, esteja aqui, tal auditório, e nós estamos aqui com muito prazer. O agressor da mulher, da vítima feminina, ele é convidado muitas vezes a comparecer. Nós estamos atrasados. Ele é convidado. Há um problema no que diz respeito aí, a parte das provas, como fazer provas, e ninguém pode, ainda bem, que ninguém pode ser condenado sem provas, não é? Por mais que isso tenha sido relativizado pelo Supremo recentemente, todos nós somos inocentes até prova em contrário.
transitada em julgado, até decisão final. Mas então, eu acho que a gente tem que realmente refletir e falar. Nós temos que falar sim sobre o assunto, que é delicado, que incomoda, mas é muito grande o número de agressões sofridas por mulheres e essa voz não pode se calar. Não é só não ver quem não quer, Filete. Ô Guto, então vai dar mais que isso, porque só no Rio de Janeiro, segundo informações da Danilo, eu achei meio alto, né? Mas de 8 horas, 3 por dia, imagina, mas aí não precisa ser, mas não é precisa tentado, ser com morte, né? né? Não precisa ser com Tentado. morte, só bater. Sem morte, a né? fonte, salvo engano, o jornal Não. hoje da Rede Não, mas acho Mundial. que 3 por dia no Rio deve ter, mas não precisa ser com morte, pode ser agressão só, né? Feminicídio consumado ou Sim, tentado. Isso. Eu acho que sim, 3 por dia, sim, no estado do Rio de Janeiro todo, não pelo seu Rio de Janeiro. Tá, mas então se for por isso no Brasil, vai dar muito mais, né? Eu acho que se fosse um só, acho que a gente tinha que ficar indignado. Eu tenho certeza. Se a gente fosse melhor educado, e quem educa são os pais, a gente não precisaria ter uma lei para proteger ainda mais a mulher. A mulher que é a mãe, né? A célula máter, é um negocinho meio quadradão, né? É a célula máter da família, é a mulher que dá a vida. E é engraçado que como que um homem pode maltratar uma mulher, um ser humano em geral, mas uma mulher, né? Que você tem o outro lado. O bandido, já teve mãe, né? Eventualmente pode ter uma filha, uma companheira, alguma pessoa que ele goste. Então, é brutal você ter uma agressão contra a mulher, e eu incluo aí, Danilo, desculpe, o estupro também, que eu acho que é repugnante. Eu acho que estupro é pior que matar, porque a pessoa fica morta-viva. O estupro, eu acho que é a pior violência que um ser humano pode sofrer. E a falta de educação, eu acho que está no cerne de tudo isso. Porque se a gente tivesse olha, você não pode, existe aquela máxima, não pode bater numa mulher nem com uma flor. E o que a gente vê aí, e você falou muito bem, a polícia enxuga gelo, porque a polícia muitas vezes não tem nem como você falou, trazer o sujeito, o agressor, que às vezes se vangloria. Não, eu bato mesmo, eu sou um macho, para ele isso é ser macho. Agora, as medidas protetivas, acho que tinham que ser mais efetivas. E o agressor, lógico que comprovado, que a gente tem sempre o outro lado, né? Ah, me bateu, mas não é bem assim, aquela agressão comprovada, que ele realmente fique preso e que se cumpra a distância, porque muitas vezes a gente vê o caso daquela mulher que foi 1, 2, 3, fez boletim de ocorrência, estava dentro das medidas protetivas, mas isso não foi suficiente. E outra coisa, moças, mulheres, num primeiro puxão de braço, num primeiro empurrão, numa primeira ofensa um pouco mais desproporcional, pula fora. Pula fora porque é o começo de uma relação que... abusiva. Que tem tudo para resultar numa agressão, num homicídio, e aí a gente pode incluir a família, porque às vezes a família também de alguma forma participa. A gente teve recentemente aí um ex-companheiro de uma mulher, pegou o carro e jogou o carro em cima do carro em que ela estava com a filha. Na Praia Grande. Em Santos, aqui na Avenida Perimetral. Isso, Perimetral, tá. A filha do homem estava dentro do outro carro que ele... Quer dizer, onde é que nós vamos chegar? Ele estava com a atual mulher e bateu... Não, ele estava com a namorada, estava perseguindo a ex-mulher que estava com o companheiro dela e com a filha dentro do carro, segundo noticiou o jornal A Tribuna. Quer dizer, e veja bem, eu estou falando isso porque... Ah, não, ele tem um filho. Aí depois que tem o filho, gente, a coisa piora muito mais. Ele está preso e a namorada dele pagou 2.000 de fiança e soltaram porque a violência vai acabar atingindo esse filho, essa filha, que vai ficar com esse trauma dos pais brigando. Dano psicológico, né? Na formação tudo, da criança. Danilo? Você imagina o alicerce familiar sendo quebrado dessa forma. Quer dizer, então a gente, mulherada, pensa bem, sabe? É melhor só do que mal acompanhada. Nunca esse ditado fez tanto sentido. Exatamente. Ô, Danilo, alguns países do mundo já existe uma arbitragem, né? A delegacia já toma umas providências até jurídicas, né? Aqui no Brasil não. Mas alguns países, por exemplo, a própria delegada, no caso, o delegado, já faz toda aquela... Porque eu entendo que às vezes o que o delegado tem que escrever ali, o escrivão, às vezes é tão importante ou mais até que o juiz, porque ali é o inicial. Se ele quiser escrever alguma coisa que não corresponde aos fatos, ele pode causar absolvição ou não da pessoa. Por exemplo, a pessoa pegou com droga. A pessoa pegou com droga para consumo próprio. Pronto.
né? Ou não, a pessoa pegou com uma quantidade avantajada. Então, o que ele escreve ali é muito importante, né? Tanto que os delegados, eles têm que ter um preparo grande, né? Às vezes, quando eles vão o delegado sai da carreira policial e vai para a carreira para promotoria ou para ser um juiz, às vezes ele consegue, de uma certa maneira, tipificar bem, né? Porque na delegacia você tem que tipificar bem as coisas. Porque o que está escrito ali é a coisa inicial. E tem países que, por exemplo, o próprio delegado, ele já trabalha assim numa espécie de um juiz, assim, um juiz para casos menores e tal, e já consegue, de uma certa maneira, ter essa flexibilidade e a coisa se torna mais rápida, né? Sim, aqui o delegado de polícia, a autoridade policial, ele dá início àquilo que a gente chama de persecução penal. Ele dá início à investigação criminal. E, de fato, os delegados e toda a equipe, né, de investigadores, quem é escrivão de polícia, precisa ter uma preparação muito grande, porque muitas vezes a notícia crime, ela chega quente, né? Chega no calor dos acontecimentos, tem que fazer a tipificação, às vezes não há o mínimo de provas suficientes e é claro que a gente procura sempre o equilíbrio e a razoabilidade. A caneta não pode pesar nem para mais, mas também não pode ser uma caneta muito leve, como a gente costuma dizer. O que a gente tem, talvez mais próximo disso que você fala no Brasil, é a prática da justiça restaurativa, mas isso também já no estágio mais avançado do processo e mesmo do processo crime, né? O que seria preciso para esses casos de violência, para esses problemas no seio familiar, claro, além de um rigor da punição, porque não tem jeito, né? Se não tiver punição, se não tiver sanção, o ser humano abusa. Se ele se enxerga sem limites, né? Vai que nem dizem os mais jovens, é o bonde sem freio. Abusa, né? Abusa da força física, da força intelectual, econômica, enfim. Então, também é complicado que a gente exija do judiciário e da polícia que seja feito esse trabalho psicossocial. Me parece que é uma estrutura que a gente ainda não tem, porque isso seria o complemento ou atenuaria a falta de educação que o Guto colocou muito bem, essa falta de preparo. Então, às vezes, precisa vir alguém com preparo, com uma experiência, para que seja feito esse trabalho. A gente tem, fazendo aqui uma comparação, a gente tem isso já nas ações que envolvem direito de família, né? Nós temos um projeto pioneiro em São Vicente, com a doutora Vanessa, né? Que é a Casa da Família, onde tem toda uma equipe multidisciplinar, que é importante, né? A gente também exigir só do direito, só da legislação algumas respostas, não dá, né, Filete? Eu fico imaginando aqui uma analogia, é que nem o Filete lá, atendendo na sua clínica, muitas vezes o Filete vai pelo feeling, pela experiência, não é? Não só por aquilo que ele estudou nos livros. Não fala, né? Exatamente. Então, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. O tom do latido, até o olhar do animal, não é? Você percebe. E às vezes, Filete, até o histórico dos donos. Às vezes você pode fazer uma anamnese, um diagnóstico, pelo histórico dos donos. E a mesma coisa, o direito ali frio, muitas vezes não vai dar resposta satisfatória. Imagina o delegado, a hora que chega a notícia crime, realizar essa tarefa. Ou seja, esse é um caso só de uma desinteligência, de um pequeno conflito, eventualmente esse marido dessa vez se exaltou até por amor, por um ciúme que ele não controlou, ou é um agressor em potencial que está ali enrustido, o lobo na pele de cordeiro? Não dá também para exigir, né? E cadê essa estrutura? Então é realmente um tema delicado. As mulheres, eu acho que são as protagonistas dessa questão, né? As mulheres têm que identificar isso. O agressor, primeiro que quem bate em mulher não é homem, né? Homem que bate em mulher não é homem, começa por aí. Eu insisto, a mulher é que tem que prestar atenção, né, nessa situação. E uma coisa que é importante também, que a gente, andando por aí, a gente vê muito, a falta de estrutura para essa mulher, o abrigo, a assistência psicológica, muitas sozinhas, que o companheiro fica atrás, realmente apavora a vida dessa pessoa, aterroriza, né? Vai no local de trabalho, começa a difamar, hoje com o WhatsApp, começa a fazer um monte de Você me ameaças. permite só um adendo? Claro. Você desculpa pela minha falta de educação. É que esse dado me foi passado pela amiga Maria Aparecida, delegada. O que acaba acontecendo? E sem preconceito nenhum. É que me parece que realmente não é o ambiente mais adequado. O que acontece? Para onde são enviadas essas mulheres que recebem uma medida protetiva, né? Elas acabam muitas vezes ficando em abrigos. Se elas não têm para onde ir, elas vão para abrigos com moradores de rua, sem nenhum preconceito. Só que me parece que não é o ambiente mais adequado. Quer dizer, elas vão para um lugar, né? Elas vão para um lugar sem mínimas condições de estrutura, às vezes com
com crianças pequenas, crianças Percebe, de colo. Danilo? Quer dizer, além de ser vítima, é como se recebesse mais uma punição do Estado. Porque vai encontrar pessoas com outra estrutura, né? Não Com é outras histórias, com outras histórias de problema. vida, Não com tem o mesmo perfis problema. diferentes, né? Ela precisaria mais de que a vida já até calejou mais. Em momentos diferentes da momentos vida, diferentes. as prefeituras, os governos do Estado, eles deveriam criar condomínios para se abrigar essas pessoas da forma mais humanizada possível. Mas o Estado está com muito gasto, muito Mas funcionário. espera aí, então, Filete. Tem que diminuir o gasto Os público. impostos têm que ser aplicados, Sim. na minha opinião, em situações como essa. Sim. Vamos fazer uma parceria com o setor privado, então? Eu concordo, mas porque a gente acha que tem que se colocar no lugar dos outros. Imagine você com a sua mãe sendo vítima de uma agressão e vocês terem que sair da casa onde vocês estão, porque muitas vezes essa briga, o lar implode, e aí a referência dessa criança e dessa mulher também já vão para a cucuia, e ela tem de ir para um lugar onde ela se sinta o mais próximo, no caso dela não ter família perto, de um lar, de uma casa, pelo menos, com o mínimo de paz, para ela tentar recomeçar. Mas o Estado nosso que é guloso, gasta tudo... Então, isso gasta com a corrupção. Isso tem que ser aplicado em benefício das pessoas que pagam imposto. Deveria ter uma casa só para esse tipo de problema, outra casa para moradores de rua. Uma colônia para idoso, para o idoso dentro junto com outros idosos, por exemplo, terminar sua vida com dignidade, sabe? Fazer uma cidade, uma mini cidade do idoso, com a farmácia, com o idoso trabalhando na farmácia, os que ainda tem condição, por exemplo. E outra coisa, Danilo, eu acho que é importante, muitas dessas mulheres, até pelo perfil do agressor, não podem trabalhar. Então, essa mulher ela está completamente devastada psicologicamente, socialmente e economicamente, porque ela se vê com os filhos ou filho, sem ter como ganhar a vida, sem ter para onde ir. O cara vai lá perturbar, não é isso? E as que têm emprego ainda, o sujeito fica lá atazanando a vida, o patrão chega, ó, eu vou te mandar embora porque isso está prejudicando o meu comércio. Então, veja, rapidamente a gente pegou aqui várias situações, essa mulher está completamente desamparada. Sim. E não pode ir para um abrigo junto com moradores de rua, como disse o Danilo, cada um do seu quadrado. Lembrando você que você pode passar perguntas aqui para o doutor Danilo, para o jornalista Guto Brito, pelo telefone 13 997 11 5545 no modelo WhatsApp. 13 para quem é fora de Santos. Quem está aqui em Bertioga, nos dá a honra do convívio, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Santos, e Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, Cubatão, não precisa pôr o 13 na frente. Se você preferir ligar, 13 21 38 4677. Danilo, uma outra coisa que chamou a atenção, já falamos de Lei Maria da Penha, da violência, né? É a questão dos moradores de rua, né? O secretário Fábio Jordão tem tentado fazer um trabalho que era muito comentado e muito requisitado pelas pessoas que têm como esse tema, né? É que é a questão da universidade, trabalhando na pesquisa, as entidades de servir Rotary, maçonaria, Lions e a comunidade, enfim, já tivemos 2 seminários, né? E é uma questão muito difícil, a questão do morador de rua, né? Porque primeiro nós temos que saber de onde que eles estão vindo e por que estão vindo para Santos, né? Aí tem as teorias que a cidade plana, as pessoas são fraternas, chuveirinho na praia, mas tem que ver se é só isso, né? Porque a gente vê quem vai muito para São Paulo, né? A gente observa que tem pessoas vindo naquela região de Cubatão para cá. Será que elas estão vindo por livre e espontânea vontade, livre e espontânea pressão? Elas estão sendo, de uma certa maneira, indicadas ou trazidas para a Baixada Santista? Então, primeiro, nós temos que descobrir isso, né? Se algum prefeito... Já teve um prefeito aí do PSDB, Tucano, assim como o nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que não faz isso, com certeza, mas já teve uma prefeita tucana aí, né, só pode pôr na rede social, que mandava moradores de rua da cidade dela aqui para o Paulinho, né, ou seja, para Santos, ou seja, dava trabalho. E do mesmo partido, hein? Não era do PT, não, hein? Fogo amigo. Era tucano, né? Tucano, isso deu Fogo problema. Amigo. O governador Alckmin foi sobre esse caso, então a prefeita tucana... Ele chororou pro governador, né? A prefeita tucana fazia esse papelão, né? Nem se fosse de outro partido, mas sendo do mesmo partido, é um papelão. Daqui a pouco a gente vai pegar o nome da prefeita aí. Então mandava moradores de rua para Santos. E é um problema que é difícil de solução, porque, segundo a estatística, 85% dos moradores de rua estão viciados em drogas lícitas ou ilícitas, né? E aí nós temos as pessoas de bom coração, que terça-feira levam a comidinha lá no Canal 5, o Écio, nosso amigo Écio, Rotary Gonzaga, lá com o Kleber Léo, leva a comida lá para a região do mercado, e tem pessoas que acham que com essas atitudes nós estamos, de uma certa maneira,
deixando a pessoa mais tempo na rua. O Flávio Jordão teve uma atitude boa. Ele abriu o Bom Prato para que essas entidades que façam isso sirvam lá. Então, de uma certa maneira, colocando as pessoas no mesmo espaço, as pessoas terem um certo convívio e também se a gente puder reintegrá-las à sociedade, né? Porque senão a gente fica enxugando gelo, tudo bem que está fazendo uma boa ação, mas não resolve nada, né? Daqui a pouco essa pessoa que dá um prato de sopa vai para outra cidade, vem outra, e assim a gente vai sempre aumentando os moradores de ruas. Então, temos que ajudar também, temos que, no frio é impossível uma pessoa ficar na rua. Outro dia nas Azevedo Sodré tinha uma pessoa na rua, nós ligamos, aí ninguém resolve, mas o bombeiro, ligamos para os secretários, aí enfim, acabaram resolvendo, porque eu falei, se o cara ficar na chuva, era uma semana passada, ele vai morrer. Então, eu, como outras pessoas que estavam ali, se comoveram, ficamos ligando para um, para outro, acordamos os secretários. Secretário dorme cedo em Santos, né? Eu estou acostumado meia-noite e meia, os caras levantam cedo, né? Secretário dorme cedo, 11 horas, com aquela voz de sono e tal, né? Entendeu? Às vezes eu estou saindo da academia 11 horas, mas né, o cara já está dormindo, é um direito, né? Esse friozinho, dormir cedo, né? Tal. Mas, enfim, secretário com aquela voz de sono... Mas atendeu você. Atendeu. Então, que atendeu, mas falou, quem resolve é o bombeiro. O bombeiro disse que não é com ele. Não quer então, ele que nós tínhamos que ter um telefone que pudesse, né? Nós pudéssemos ligar nessas situações de emergência. Emergência, eu digo, é o cara que, por exemplo, está na rua debaixo de chuva, está alcoolizado, esse vai morrer, vai pegar a pneumonia, morre. Então, a gente tem que resgatar essa dignidade, né? Mas é uma questão muito difícil do morador de rua, principalmente sem pesquisa, né? Saber por que eles estão vindo tanto para Santos, Exatamente. o que nós estamos fazendo, o que nós podemos melhorar na vida deles, né? Saber de onde vêm os moradores de rua, qual que é a origem, para que a gente possa corrigir o percurso, né? Porque, na verdade, do ponto de vista da efetividade, pouco importa, né? É algo que precisa ser corrigido, são seres humanos, né? A pessoa humana, ela é a medida e a finalidade do direito, da justiça, acho que de todas as ações do poder público. Mas você tem uma diversidade de fatores. A questão da dependência química, né? Drogas lícitas e ilícitas, né? Não só as ilícitas, mas as lícitas também. Você tem muitas vezes questões econômicas, você tem aí questões também psíquicas, que a gente não pode se esquecer, não é? Então, há uma série de fatores e, claro, quando os fatores e as condições são diferentes, o caminho para tirar da rua não pode ser o mesmo. Por isso que eu falei, corrigir esse percurso é difícil. Essa ação do Jordão me parece muito boa, porque ela demonstra, pelo menos na teoria, uma organização, quando você centraliza, e faculta essa ressocialização, entre aspas. Só que é preciso mais, né? A gente tem que olhar para isso com muita atenção e, na verdade, não é uma crítica, né? A gente também tenta aqui, de uma forma, com o nosso discurso, ajudar, né? Ajudar como? Eu já fui servidor, Filete, você sabe disso, o Guto também, já geri uma divisão. Ser gestor não é fácil, porque quando há a suposição de que a verba está curta, a primeira área de onde se retira o orçamento é a área assistencial. Mas é uma vergonha, né? Exatamente. O estado mais rico da federação ter palafita na Lemoa, cortiço, e a gente não conseguir. Falando desse governo agora, de 40 anos para cá. Há décadas, né? Há décadas, o governo, mas, se você está no estado mais rico da federação, tudo bem que o governo, a nação também chupa uma verba, mas o governo mais rico, nós não tínhamos que ter palafita a 70 quilômetros de São Paulo, não teríamos que ter cortiço, porque você vai na Europa, não tem isso. Você vai em Buenos Aires, tem favela, mas é de lata. É um pouco melhor, né? Eu quero que você me apresente o gestor que tenha coragem de tocar na ferida habitacional. Eu trabalhei na divisão de habitação, urbanismo e meio ambiente, eu fui chefe de regularização fundiária. Eu quero que você me apresente o gestor, o político, aquele que depende do voto para ser eleito, que toque na ferida habitacional, porque na minha opinião, é minha, né, o que estou dando, é claro, né, mas sim, assim, eu penso que para a gente poder pensar na habitação, nessa moradia, que é direito social, direito fundamental, está na Carta Magna, a primeira coisa é o controle habitacional. E aí é tocar um dedo numa ferida que muita gente não quer. É como a gente falar do planejamento familiar, né? E as pessoas torcem o bico. Que tem a ver, né? Mas habitação tem uma coisa vai puxar a outra. Falou aqui, né? No planejamento familiar, já tem um monte de gente reclamando, né? Claro que ninguém está falando aqui, né, para métodos compulsórios, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é lunático. Não chegamos à China, de ter um filho por casal, por decreto. Só que tem posturas do poder público que precisam ser mais firmes, seriamente pensadas e implementadas. Sim. Na área da habitação é uma delas. Gente, se você pegar, por exemplo, fazer uma referência fácil, o filme Cidade de Deus, logo no comecinho dele,
como que começou aquele assentamento urbano, onde houve aquele boom da criminalidade e a coisa desandou. Então a gente tem uma ilustração, né, um filme, que de uma certa forma, ainda que indireta, nos mostra isso. Né? Quando nós, sociedade como um todo, simplesmente descartamos as pessoas mais humildes, né? Fazemos aquilo que era feito com os leprosos, e tá bichado, põe para longe. Quando a gente marginaliza, põe à margem o nosso irmão, a gente depois se vê também com o problema voltando para a gente. E aí, só para fechar, Filete, até num tom filosófico, né? Santos, desde o seu brasão, é a terra da liberdade e da caridade, precisa ser a terra da liberdade e da solidariedade, né? Não é só dar o peixe, é entregar a varinha e falar, ó, se pesca assim. É isso que precisa ser feito na área assistencial. Tem que trabalhar essas pessoas, dando a elas não só a luz, mas ensinando elas a encontrarem a luz no fim do túnel. Guto Brito, o Danilo falou que os prefeitos, os governadores fazem umas casinhas para falei? Não, falou, fazem umas casinhas, mas não põe o peito aberto. Não, todos eles constroem algumas casas, tal, mas isso do Brasil. Mas ninguém põe assim a mão nessa questão, né, de acabar com favela, palafita, e não deixar crescer as favelas também, né? Eu sou intransigente com essa questão da habitação, Danilo. E é impossível a gente não falar de habitação sem ficar exaltado. O problema não é construir. O problema é construir e não deixar ter mais favela. Porque senão vai ser uma conta que nunca vai fechar. É que nem o cartão de crédito, o cheque especial. O sujeito usa, por mais que ele ganhe, ele não vai conseguir nunca repor, porque o crescimento populacional é muito maior do que o ritmo de construção de conjuntos habitacionais, principalmente para quem é mais humilde. Então, quando os mais... Eu não gosto desse termo de luta de classes, mas eu sou completamente 100% contra a favela. Eu acho que a favela não é lugar de ser humano morar. Então, como o Danilo falou bem, será que em Santos, em São Vicente, será que vai ter algum prefeito, algum governador que vai chegar e vai colocar o nome na história com letra de ouro e dizer: eu acabei com as favelas em Santos e São Vicente? Por exemplo, eu tratei as pessoas com dignidade? Tá faltando isso. Porque a gente não pode conviver mais com esse tipo de habitação. E além das favelas, os cortiços. O lugar onde mais se mata a gente por problema respiratório, por tuberculose, por doença infecto-contagiosa. Está na hora da gente varrer isso, não para debaixo do tapete, mas para bem longe daqui, acabar com isso. As pessoas têm que ter direito a uma moradia digna. E favela, não vem me dizer que favela é legal. Que morar na favela é bom, que morar na favela é legal. Não é legal. Não é legal você ir no banheiro e ter que abrir o vaso, a tampa do vaso, e ser a maré do estuário, por exemplo. Morar na favela não é legal que você tem um rato dentro da sua casa, mordendo você ou comendo a comida que você se alimenta e mordendo seus filhos. Nós vamos a um breve intervalo. Você continue ligando aí para o 13 997 11 5545. Muitas mensagens aqui, o telefone celular vibrando. Nós vamos passar para o Danilo e para o Guto no segundo bloco. Também, se você preferir ligar, 13 21 38 4677. É muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais um gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação desta quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018, com o advogado professor Danilo de Oliveira e com o jornalista, comentarista e apresentador Guto Brito. Hoje, dia 8, dia do Pároco e dia nacional do Elos Internacional da Comunidade Ilusiva. Então, deixando aqui parabéns para os elistas, comunidade portuguesa. Muitas perguntas agora aqui, muitas perguntas. Vamos dividir, Uriel Vilas Boas, caros participantes do programa, saudação cordial a vocês.
Vocês não acham que a divulgação da violência nos órgãos de imprensa poderia ter também um esquema de estímulo social ao relacionamento humano, que começa no lar e passa pelo colégio, pela igreja, pelo ambiente de trabalho? Abraço do palmeirense para o Guto Brito, Uriel Vilas Boas. Um abraço, Uriel. Tive com o Uriel, encontrei com o Uriel segunda-feira no Seminário da Tribuna de Acessibilidade. Parabéns ao grupo. Foi maravilhosa a iniciativa e pôde-se discutir um pouquinho mais a questão da acessibilidade no mercado de trabalho para deficientes intelectuais, físicos, visuais. Enfim, Luciano Marques, presidente do CONDEF, também, mais uma vez, mostrou ali o porquê, conhece tanto dessa questão. Abrilhantou o evento. Um abraço, né? Com certeza. E que por mais iniciativas dessa. Eu quero cumprimentar você, por outro lado, Eduardo Filete, pelo Top of Mind, a primeira vez que eu estou vindo ao programa depois da conquista de sexta-feira. A gente esteve lá acompanhando, parabéns. Fizemos umas imagens que vão passar aqui na TV Com. Sim. Fizemos umas imagens, né? Parabéns ao Clemente da Multimagem também pelo prêmio. E ao professor Vicente Cassione. E ao João Vilela colega também. Colega jornalista João Vilela. João Vilela, que arrebataram cada um o seu prêmio. É importante frisar isso aí. Porque... Cassione na parte de advocacia, a gente na parte de medicina veterinária, o Clemente na diagnóstico de imagem e o João Vilela presentes finos, né? E uma pergunta, uma curiosidade, voltando no primeiro bloco, a sugestão do Flávio Jordão é para essas entidades que servem as refeições irem lá e aí o Bom Prato não vai precisar mais fazer as refeições dele? Não, isso seria horário noturno, calma. Ah, então, tem o café da manhã lá, café da manhã almoço. Café da manhã 50 centavos, almoço a R$1 e tal. À noite, quando o espaço está fechado, vai ser facultado para que as pessoas do bem, que tem essa linha de ajuda tal, possam ajudar no local. Nada mais é do que de uma certa maneira, para saber quantas pessoas são, quem são, tudo. Aí o cara vai reclamar que é longe, tudo. Como se fosse uma base, né? Como se fosse uma base para saber quantos somos, quem somos, o que podemos chegar, o que podemos fazer. E não deixa de ser também uma coisa bacana, porque lá, por exemplo, no meio disso, pode alguém, de uma certa maneira, convencer alguém para o abrigo, outro tal. Aí já no abrigo já faz os documentos. Então, isso permite o levantamento de dados, difícil. Permite um trabalho de assistência psicossocial, né? Um trabalho de orientação, olha, de resgate, né? Da dignidade dessas pessoas. Quando a clínica era numa casa, no 273, o 271 era um terreno. A gente comprou e ficou pagando o terreno. E tinha uma casa no fundo. E minha mãe era catequista lá do Embaré, tudo, e ela pegava essas pessoas assim, com as pessoas em movimento de rua, tal, e às vezes a pessoa estava melhorzinha, ela colocava naquela casa do lado que não tinha ligação com a clínica. Não tinha ligação, ela pegava uma ligação de muro, né? Deixava a pessoa lá, tal, fazia os documentos. Muitos ela conseguiu, de uma certa maneira, que o cara voltasse para sua cidade e tal. Mas tivemos problemas também. Tivemos um que colocou lá, que ele ficou uns 3 anos bem, depois ele começou a beber de novo, um dia nós fomos pegar ele no meio do Canal 4. Ele caiu lá dentro do Canal 4, se machucou, né? Então, assim, é complexa a questão, porque às vezes a pessoa... E ele tinha sido guarda de banco, né? E ele fez um erro, né? Ele usou aquela escolta para proteger um caminhão. Então, vamos lá, o Guto Brito tem uma firma de caminhão, e ele contrata, para ele não pagar uma escolta, ele contrata uma escolta bancária. E a escolta fala, nós vamos descer 4 horas para levar um dinheiro para Santos. Aí o cara da escolta do banco fez a escolta para o caminhão e foi pego nas imagens e ele foi mandando embora. Ou seja, na verdade ele estava lá para escoltar o carro do banco. E na verdade ele escoltou o carro do banco, mas o caminhão de uma empresa, um esquema que tinha, aí bom, enfim, foi mandando embora. Quando ele foi mandando embora, deu problema que acabou o casamento dele também. Acabando o casamento dele e tal, aí um dia ele comprou um celular para a mulher, naquela celular raridade, né? A mulher pegou e jogou o celular no chão. Aí ele caiu na bebedeira e o resto vocês já sabem, né? Ele era do ABC, veio para Santos. Então esse deu muito trabalho, ou seja, era um cara inteligente, tinha trabalhado numa força de segurança, falava bem, tal. Ele até ficou trabalhando uma época nesse terreno, porque aí ele carpiu o terreno, mantinha o terreno limpo, tal. Minha mãe começou a pagar um salário para ele, registrou, tal. Mas esse deu muito trabalho, ou seja, regenerou alguns, outros deram muito trabalho, porque ele sempre ia ver a ex-mulher, e a ex-mulher sempre dava uma paulada nele, tipo uma vassourada, e aí ele voltava pior, não era agressivo, mas é um problema que existe, né? Então, realmente é um trabalho difícil. Se o Fábio Jordão conseguir, a prefeitura, nós, sociedade, sim, nós é que somos responsáveis também, porque isso é um absurdo, uma sociedade que se diz moderna, nós conseguimos regenerar 20%, já é um trabalho maravilhoso. Sim, né? Com certeza. Ô Filete, só voltando rapidamente ao assunto anterior,
aproveitando, obviamente, para te dar os parabéns, tem um amigo... Você é palmeirense também? Não. Sou corintiano. Poxa, você tá em desvantagem. Como se não soubesse. Como se não soubesse. Não, mas pensemos que é uma mesa alvinegra. 2 corintianos e o seu filete santista. Tem um amigo palmeirense aqui que pediu para não se identificar, eu vou respeitar, que ele tá falando o seguinte, olha, se juntar os troféus Top of Mind do Filete, do Clemente e do Vilela, dá mais troféu que na sala do Palmeiras. Então, o próprio palmeirense mandou aqui. Não, mas são diferentes, né? São diferentes. Isso é um troféu de votação popular, né? Não é um troféu de campeão. Um troféu que as pessoas é a empresa mais lembrada, né? Às vezes o cara nem tem cachorro, mas ele te vê na TV, ele vê na rádio, ele fala, pô, se eu tivesse um cachorro, eu levaria ali, né? Às vezes o cara, então, assim, é Top of Mind, é a empresa mais lembrada, que vem na cabeça. Como você fala assim, poxa, eu vou comprar uma Brastemp, uma geladeira, mas já fala Brastemp, então é um nome que associa, né? Filete, você é tão gente boa que eu tenho certeza que até quem não gosta de animal já pensou em ter um pet só para poder conhecer tua clínica, viu? Filete, tem mais perguntas aqui, hein? Não vai Posso só fazer um reparo, e eu acho que a gente não pode deixar passar isso aí? 6 de agosto de 1945 e 9 de agosto de 1945, os 2 dias em que foram cometidos os 2 maiores crimes contra a humanidade, o bombardeio nuclear. Uma arma atômica foi usada contra seres humanos, primeiro em Hiroshima e segundo em Nagasaki, no Japão. Uma arma devastadora, covarde, porque matou alunos em escolas, doentes em hospitais, velhos em asilos e alguns militares. Matou todo mundo, né? Então, a gente não pode ter arma nuclear sendo usada contra seres humanos, contra ninguém, e a gente não pode deixar isso cair no esquecimento. O uso de arma atômica contra seres humanos. O maior crime, 2, né? Os maiores crimes já cometidos contra a humanidade. E o Japão é um povo maravilhoso, né? Eu fui lá em 2011, fiquei uns 20 dias lá, e como é que fui em Nagasaki, fui em Tóquio, fui em Toronto, né? E como é que um povo que teve um problema de uma questão tão grave, né? Com tantas coisas, reconstruiu tudo e tão gigantes hoje em dia, né? Assim como a China vai virar gigante. Que a gente compra essa muambinha da China que quebra rápido, é porque o cara importa um terceiro padrão chinês. Mas na China tem parques temáticos, tipo a Disney, com material só da China. Então não pensa que a China, você compra um chaveirinho Xing Ling, aí, o produto chinês é uma porcaria. Não, o produto chinês é bom. É o que nós estamos importando muitas vezes, é porcaria. Porque ali que importa, né? O cara importa uma carteira lá porque eles conseguem construir uma caneta dessa aqui. Perfeita, a cópia por 5 centavos. Não, por 5 centavos. Eles vendem por 5 centavos. Como assim? Como é que ele consegue? 5 centavos. A capinha do celular, essa capinha de celular aqui, eles vendem lá por 7 centavos. Além do trabalho sob condições análogas a de escravo, né? Não vamos discutir isso aí. E tem também a questão, né? Mas já melhorou um pouco. Os eletrônicos acho que são um grande exemplo dessa má qualidade que é exportada por eles e importada por nós. Os iPhones são produzidos lá também, né? Ou seja, que são qualidades boas. Os Samsungs, os Nokia, aqui pegou um ventinho mais frio, quem dá problema não é a gente, é o aparelho. Tá certo, é isso aí. Bom, tem muitas perguntas aqui, participações. A Dona Ivonete mandando um abraço para vocês também, né? E o Vladimir, do Jardim de Piratininga, audiência na Zona Noroeste, São Vicente. Boa tarde. Pergunte para o advogado Danilo se o mandado de segurança no caso de concurso público do Estado, da Fundação Casa, deve ser feito no término do concurso ou 6 meses antes, ou mesmo se já foi prorrogado por 2 anos e termina em janeiro de 2019. Então ele deve ter feito o concurso para agente público da Fundação Casa, concurso público agente da Fundação Casa. E como é que faz? Você entra com o mandato no final do concurso, 6 meses antes, ou agora quando vai terminar em janeiro de 2019, né? Olha, esse tema é complexo, Vladimir, hein? né? Vladimir. Parabéns, excelente pergunta. Ele é mais complexo do que não deveria ser. Dá um programa e meio. Eu vou dar um exemplo muito simples. O Filete empresta um dinheiro para mim e me dá, sei lá, até o dia 30 de abril para eu pagar o empréstimo. Não, 30 de abril não, fala até 30 de outubro. Vamos usar agora, vai até 30 de outubro. Sim. Então, até 30 de outubro para eu pagar para facilitar, né? Vamos usar o mês presente. Então, eu tenho até 30 de outubro para poder pagar o Filete. O Filete pode ajuizar uma ação contra mim antes de 30 de outubro para eu pagar o que eu devo? Não. Porque aquele que deve uma obrigação, 30 de outubro. Aquele que deve uma obrigação, o devedor, ele tem também o direito, não só o dever de pagar, mas também o direito de pagar no prazo. É a mesma coisa, Vladimir. Se o teu concurso público está no prazo de validade,
ainda que fruto de prorrogação, a qualquer momento a administração pública, a fundação, tem o direito de te chamar. Só que isso não é pacificado. Então, se você sabe que está chegando perto de terminar o prazo de validade, você pode entrar com o chamado mandado de segurança preventivo, ou seja, você visualiza uma ameaça de lesão. Que ameaça de lesão? Olha, eu tenho o direito de ser nomeado, porque, pelo que eu entendi, você foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, o prazo está se esgotando e você não visualiza que vai ser convocado, nomeado pela administração pública, pelo órgão, pela entidade. Isso? Agora, já é para janeiro de 2019. Não, ele poderia já entrar com mandado de segurança então preventivo. Mesmo eu sendo... particularmente, entendo errado. Eu entendo que só há aquilo que a gente chama de interesse de agir, a necessidade de mover uma demanda, quando esgota o prazo que você poderia ser nomeado e você não foi. Então, aí sim você tem interesse em movimentar a máquina. Dia 1º de fevereiro. Sim, só que como isso não é, digamos assim, unânime, sim, e o seguro morreu de velho, você poderia desde já, impetrar um mandado de segurança preventivo. Ou seja, inclusive para quem vai fazer cadastro reserva? Vale esse então, raciocínio? em relação ao cadastro reserva, a coisa muda um pouco de figura, porque é preciso comprovar que houve a abertura da vaga, que houve a necessidade de contratação ou que aquele que foi aprovado no cadastro reserva foi preterido. Então, por exemplo, o administrador, o contratante, ele contratou um terceiro, foi lá e fez um contrato temporário, né? Isso seria preterir o concursado. Então, é preciso acompanhar. Quem foi aprovado para cadastro reserva tem que ser mais diligente, mas aí pode usar, vai ficar aqui uma dica, essa pessoa que foi aprovada no cadastro reserva, como é que eu vou saber se a administração pública terceirizou, se eu fui preterido? Lei da transparência, faça requerimento endereçado ao órgão, tem que ser respondido no prazo legal e com a resposta ou com a falta de resposta é possível tomar alguma medida. Mas aí, Danilo, só para a gente finalizar, se a prefeitura abre, por um lado, o concurso, então ela acena com a necessidade de preenchimento, porque isso é natural e obrigatório. O pessoal vai morrer, se aposentar, né? Vai ser exonerado, então ele tem que ter. Isso quando há vagas previstas no edital. Sim, mas... E aí se tornou uma malandragem você abrir o cadastro reserva. E por que você... por que não é criado um mecanismo? A prefeitura abriu 100 vagas, a prefeitura tem 2 anos, mas essas 100 vagas têm que ser preenchidas. Esse concurso não pode caducar. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e até o nosso secretário de gestão, Cacá, aqui em Santos, teve alguns problemas em relação à mudança do prazo do concurso público aqui em Santos, se adequou. Você tem uma expectativa nessas pessoas, eles passaram no concurso, você tem... todo mundo fala, tá faltando professor, tá faltando merendeira. Veja, tem gente concursada pronta para trabalhar e não é. O Supremo, de uma certa forma, pacificou isso. É que na prática, às vezes, a história não é simplesmente essa. Então, por exemplo, a pessoa passou em 11ª, eram 10 vagas, só que o 10º desistiu. O 11º, que inicialmente foi aprovado fora do número de vagas, ele tem o direito? Me parece óbvio que sim. Só que a gente, às vezes, se depara com cada situação, Guto, que olha, é de doer. E aí, você, às vezes, até fica um pouco descrente do judiciário, né? Me parece óbvio, 10 vagas. O 10º desistiu, o 11º passa a ser o 10º. A fila anda, não é o que a gente... Vestibular, né? Lista de espera do vestibular. Não é que dizem os nossos comentaristas mais namoradores? A fila anda, não é isso, Filete? Isso não é comigo. A fundação fala que o governador não autorizou a contratação, tudo bem. Então, aí depende do entendimento do advogado. Pode ser que você possa entrar antes... Veja, é possível, não é necessário, é possível. Pode ser que algum... Me parece mais correto, do ponto de vista teórico, mais correto esperar vencer o prazo. Agora... Existe esse argumento jurídico. Sendo previdente, você já impetra o mandado de segurança preventivo. Aí ele vai ter que consultar o advogado dele e ver o que ele acha melhor. O Danilo apenas falou que existe a possibilidade de entrar agora, mas ele, no entendimento dele, né, porque é entendimento, no entendimento dele, ele acha que pode esperar mais um pouco. A Lucélia está falando que o programa está super leve, parabenizando o programa. Tem mais gente aqui perguntando aqui. A Rosa Rodrigues. Boa tarde. Concordo com o Guto quando fala que falta educação. Ouvi que existe casos de filhos que falam para as mães não denunciarem porque os pais vão ser presos. Diante disso, o que você pensa, Guto? Mora há quase 10 anos na Pompeia e aumentou muito a população de rua, Danilo, nesse período. Principalmente na rua Ceará, República Argentina, ficam debaixo do Bodegaia. Então, essa questão dos moradores de rua na praia é uma questão que aflige. Vamos passar primeiro para
pro Guto a pergunta da Rosa. Ela diz que tem filhos que falam pro pai e pra mãe segurar um pouquinho, pro pai não ir preso, aquela questão toda. Um beijo pra senhora, boa tarde. Dona Rosa. Dona Rosa, cada pessoa pensa com a sua cabeça, não tem como a gente aliviar isso daí. Eu só acho que a gente não deve bater, principalmente uma mulher. E a gente fazendo um paralelo aqui, a PM Juliane, que foi morta em Paraisópolis, barbaramente, eu não estou vendo tanta passeata e tanta indignação por parte da imprensa, como, por exemplo, quando a vereadora Marielle foi morta. E aí, se a gente for comparar, né, a forma de execução, todas bárbaras e reprováveis, mas a policial, coitada, ficou um dia sendo torturada pelos bandidos, né, os bandidos bonzinhos, né, as vítimas da sociedade. E aí a gente não vê tanta indignação, camiseta, passeata, ato público por causa dessa policial que estava lá para garantir a nossa segurança. E agora a questão dos moradores de rua, essa é pro Danilo, essa é pro Danilo. A questão do morador de rua, a gente já esgotou. Morador de rua. Eu só queria mandar um abraço fraternal para a Dona Rosa e dizer que realmente é um desafio, o índice aumenta e tende a aumentar, não é à toa que a gente ocupa aí a 10ª posição no ranking mundial da desigualdade. O que a gente vê, que a senhora veio e relatou, infelizmente é o reflexo da estatística, né? Quisera eu dizer aqui para a senhora e para todos os nossos telespectadores que as estatísticas estão erradas. Essa questão do morador de rua, filha, só para uma sugestão, nos dias de inverno, por que a gente não cria uma força-tarefa, a palavra é tão bonita, né, em voga, se criar acampamentos, eu vou falar alguma coisa aqui que eu posso ser malhado depois, mas em dias muito frios, se a pessoa não quer sair da rua, acho que tinha que se criar algum tipo de estrutura para ela pelo menos não morrer de frio. Uma barraca, alguma coisa centralizada em algum lugar, com uma assistência social da prefeitura, só para ela não morrer ali naquela noite. Não são os abrigos? Mas tem muita gente que não quer ir pro abrigo. Mas será que ia pra barraca? Problema. Aí você vai criar abrigo, barraca, sim, barraca 1, barraca 2, né? É polêmico, mas... Aí você vai criar barraca... Você arma a barraca, o cara dorme ali, depois o cara desarma a barraca. A prefeitura tem que, de alguma forma... Mas vai na frente, mas é complexo, vai uma barraca em frente de que casa? Complexo, então. Complexo. Acho que tem que forçar a pessoa a ir pro abrigo e fazer abrigos decentes, né? Sim, mas não pode forçar, né? Sim, mas se o cara tiver condição, também, como o Romano falou, pode colocar como vadiagem também. Se o cara tem força para trabalhar, a prefeitura ofereceu um emprego, seja numa mão de obra rápida e tal, e ele não for trabalhar, né? Com tudo isso eu concordo, estou falando só na parte da noite. A noite é pior. A espuma, o colchão, o plástico, o papelão, ele vai chupar aquela lá e o cara vai dormir ali. Sim. Muitos não trocam de roupa, vão ficar com a roupa encharcada. Olha a nossa Rosilma Rodan chegando nos estúdios, da Ação e Reação, tá aí hoje e tal. É sempre bom quando a gente recebe visitas aqui no estúdio, né? A Rosilma já está preparando para fazer seu programa agora, daqui a pouquinho. Jovens Pensadores. Jovens Pensadores. Bom, com os Jovens Pensadores, vou agradecer o Danilo pela excelente participação, o Guto sempre uma excelente participação também. Você que participou do programa, deixando meu abraço a todos, fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.